A gente tem uma tela aqui que mostra os confrontos segundo o SofaScore, nos mata-matas. Confrontos disputados, 8, 1 em disputa. Corinthians venceu 8 vezes, o Vasco 1 vez e 5 empates. Pelos números, o Corinthians é favorito, né? Classificações, Corinthians 6 vezes contra 1 do Vasco. Nos últimos 3 confrontos em mata-mata, tivemos o jogo da semana passada, aliás, dessa semana, né? 0-0 no meio da semana. Copa do Brasil, Copa Libertadores de 2012. Quartas de final, jogo de ida mais jogo de volta. Corinthians venceu por 1-0. E Copa do Brasil de 2009, semifinal, o empate por 1-1. Ou seja, meus amigos, em números, o Corinthians, teoricamente, é favorito. No histórico, o Vasco é um freguesaço do Corinthians, né? Tem uma grande vitória do Vasco sobre o Corinthians, meteu 5-2, se eu não estou enganado, na volta do Roberto, né? No início dos anos 80. O Roberto tinha ido jogar no Barcelona, volta para o Vasco, faz 5 gols, num jogo justamente contra o Corinthians. Mas fora isso, eu não estou lembrado. Uma grande vitória do Vasco sobre o Corinthians, assim, jogo decisivo, jogo relevante. Não me lembro, honestamente, né? Acho que o confronto mais importante recentemente foi aquele em que o Diego perde... esse aí das quartas de final da Libertadores. O Diego Souza chega cara a cara com o Cássio e o Cássio encosta na bola, né? Encosta. O Diego Souza telegrafa, fala, vou chutar aqui. E aí o Cássio faz aquela defesa no Pacaembu. Por falar em Vasco, vamos colocar na tela o Cruz Maltino, dirigido aí pelo Diniz, provável para o jogo de domingo. E aí já vou pedir ajuda para os universitários para a gente saber se essa escalação muda em relação ao que tivemos no meio de semana. Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodrigues, Barros, Thiago Mendes e Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Andrés Gomes, sem Piton, sem Matheus Carvalho, sem Adson e sem Jair, provavelmente. Exatamente o mesmo time que é o time titular do Vasco hoje. Sem o Piton. Sem o Piton, mas o time que tem competido na Copa do Brasil nessa reta final é esse daí, sem o Piton. Com o Puma na lateral esquerda, ele é destro, né? Acho que é algo até que o Corinthians precisa explorar melhor no jogo de volta. O Puma teve um jogo muito tranquilo na ida, tanto Paulo Henrique quanto Puma. Então, você tem um destro jogando na lateral esquerda, você precisa usar isso a seu favor. Mateuzinho, Carrídio, que eu acho que precisa ser titular do lado do Corinthians. O Corinthians tem como explorar melhor isso daí para o jogo da volta. O Vasco a gente já sabe, o Vasco tem uma cara, um desenho, você pode gostar ou não do trabalho de Fernando Diniz, mas há uma identidade ali. Eu acho que esse é o ponto positivo que ficará para o Vasco, independentemente da conquista do título da Copa do Brasil. A gente viu o Vasco postado num 4-2-3-1, com a bola, o Cauã Barros baixa entre os dois zagueiros, o Thiago Mendes fica um pouquinho mais à frente, ou o Coutinho ou o Nuno Moreira, um dos dois também volta para ajudar na saída de bola. Paulo Henrique bem espetado de um lado, Puma às vezes mais aberto ou um pouquinho mais por dentro, revezando com o Andrés Gomes também naquele lado esquerdo e o Ryan mais enfiado no comando de ataque. O Vasco tem uma maneira de jogar, ora alternando entre um jogo mais curto ou um jogo mais longo, mas o Vasco vai se comportar de uma maneira muito parecida em relação ao Itaquera, porque o Vasco fez um bom jogo. Faltou um pouquinho mais de capricho, apesar do Diniz negar, faltou um pouquinho mais de refino na hora de finalizar, talvez o campo tenha interferido nisso. Fala-se muito do Ryan, né? A gente mesmo fala muito do Ryan, que é a joia do Vasco e tal. Mas o Vasco tem um jogador muito interessante, que é o Andrés Gomes, o colombiano, né? Muito bom jogador, muito bom. Eu gosto muito, né? E eu acho que uma das chaves aí do Vasco está justamente no imponderável, né? Que foi a lesão do Lucas Piton. Porque o Andrés Gomes começa jogando no Vasco pelo lado direito, né? E quem cantou essa bola aí foi o Léo, até antes de acontecer. Com a lesão do Piton, que é um lateral esquerdo que vai à linha de fundo, o Andrés Gomes acabou passando para o lado esquerdo, justamente para que o Vasco tivesse um cara para chegar à linha de fundo, um cara mais agressivo por aquele lado, uma vez que o Nuno Moreira, que jogava pelo lado esquerdo, não é um ponta, né? É mais um meio-campista, né? Então o Andrés Gomes foi um cara que entrou ali, tem um gol. O Piton estava jogando contra o Red Bull Bragantino, é um jogo que derruba o Fernando Seabra, inclusive. Que o Gomes faz uma jogada ali pelo lado esquerdo. Ali já havia um esboço do que estava por vir. Eu acho que é o terceiro gol do Vasco naquela vitória. Mas essa mudança é fundamental aí para o sucesso do Vasco com o Pumita Rodrigues.
É curioso, porque o Pumita Rodrigues teve N oportunidades no Vasco como lateral direito. Ele era titular do Vasco, o Paulo Henrique era reserva. O Pumita tem um grande momento, é um clássico contra o Flamengo, que o Vasco ganha por 1-0, um chute de fora da área, um golaço dele. Ele é destro. É o grande momento dele. Depois, ele acabou pegando o banco de reservas, o Paulo Henrique virou titular, o Paulo Henrique virou um jogador de seleção, o Pumita, volta e meia, convocado também pelo Bielsa para a seleção do Uruguai. Só que pelo lado esquerdo, curiosamente, nas duas épocas em que foi solicitado por ali, ele rendeu bem. O Piton se machucou em determinado momento, agora no segundo semestre. O Pumita acabou jogando ali pelo lado esquerdo, imaginava-se que seria um desastre para o Vasco e não foi. E agora ele está jogando bem. O Pumita está jogando bem nessa função, né? Não é necessariamente uma novidade no futebol brasileiro você ter um destro jogando pelo lado esquerdo, né? Há vários na história e tal, a gente pode falar aqui. Mas o Pumita, pelo lado direito, o que eu gostaria de destacar é isso, né? Ele teve N chances, nunca aproveitou, e pelo lado esquerdo ele está jogando melhor do que ele jogava pelo lado direito. Será que esse foi o convencimento do Diniz? Dizer, olha, do lado direito você não está cabendo, porque a gente já tem um bom lateral lá. Se você quiser entrar no time... Eu acho que o Vasco, acho que é pelo fato de o Vasco não ter um reserva. Vitor Luiz, mas, pô, a gente está falando em 2025, né? Exato. Vitor Luiz entrou para bater pênalti contra o Fluminense. Piton se machucou no começo de dezembro contra o Mirassol. Teve uma entorse e aí se derrota por 2-0. Quando o Verratti era titular, o Piton era muito importante para ele pelo lado esquerdo. Era a jogada mais manjada do futebol brasileiro. Exatamente. Cruzamento do Piton para a cabeçada do Verratti. Exato. Você deu um gancho aqui, que é o seguinte, ao longo do jogo o Diniz só fez 2 alterações, colocou o Verratti e o Matheus França, tirou o Nuno Moreira e o Felipe Coutinho. Isso é indício do quê? Que ele estava gostando do time e resolveu fazer 2 alterações para manter o ritmo? Ou ele olhou para o banco, não viu ninguém lá, falou assim... Tem duas coisas. As duas coisas. Se você... Acho que todo treinador se espelha em Pep Guardiola, ou dos que estão em atividade no momento. Se você observar o Pep Guardiola, dificilmente faz as 5 trocas que ele tem à disposição em todas as partidas. Ele vai te dizer que o plano de jogo é muito bem estabelecido, de acordo com aqueles jogadores que vão começar, e que ao você trocar uma peça ou outra, você pode mexer na característica e comprometer a atuação coletiva. Numa final, aqueles que começam o jogo já estão quentes dentro da partida. Quando você tira um jogador do banco de reservas e o coloca no jogo, ele não vai entrar no mesmo ritmo dos outros jogadores. Então tem gente que não gosta de trocar. Acho que esse é o motivo número 1 e o Vasco está fluindo muito bem com essas peças específicas que estão no campo. O banco não oferece grandes mudanças, grandes acréscimos em relação ao que o Diniz já tem no campo. Então, basicamente, ele tem um centroavante de área que faz gol, ele saca o Nuno Moreira, que é um meia, que é o jogador mais desgastado do elenco do Vasco, pelo menos eu vejo dessa forma, coloca o Verratti para jogar como centroavante e o Ryan é deslocado para a posição do Nuno Moreira. É o que o banco do Vasco da Gama hoje oferece de opção. Vai colocar quem? O Moura, um volante que muito abaixo. Ele mais complica do que descomplica. Matheus Carvalho, um jogador que não... O Cocão é volante, né? Não vai mudar a história de um jogo. Né? Assim, essa questão ela tem, para mim, um aspecto positivo e um negativo, tá? Essa regra mudou no meio da pandemia. Os times passaram a poder mudar 5 vezes ao longo da partida, né? Isso aconteceu no meio da pandemia. Quando você olha para o calendário do futebol brasileiro, que é extremamente desgastante pelo número de jogos, pô, interessante, eu posso trocar 5 peças de 10 jogadores de linha, por exemplo, que o goleiro só é substituído se acontece alguma coisa grave. Então eu posso trocar 5 jogadores de 10 de linha. Opa, eu consigo revezar mais os meus atletas. Mas ao mesmo tempo, se eu faço as 5 alterações, dependendo das 5 alterações, eu bagunço o coletivo. A não ser que os caras estejam extremamente entrosados. Mesmo assim, uma coisa, como o Léo falou, é você iniciar e já tá quente, a outra coisa é você entrar no decorrer. Em alguns momentos, você pode apelar para o cara que está no banco para pegar a defesa dos caras mais cansada. Mas existe para mim aí, existem 2 aspectos. Para mim, um positivo e um negativo. Eu, sinceramente, fico com a segunda. Eu acho que bagunça demais quando você realiza as 5 trocas. Eu sei, se você treina... Se você treina, não tem problema nenhum. Eu me lembro de um Brasil e Uruguai, em 2003, eliminatória para a Copa de 2004, 3-3 no Durival Brito.
E o pessoal tava falando, pô, o Parreira é um cara pragmático, treina até alteração, porque o Alex sempre entrava no time. Eu acho bom. Eu acho bom. O treinador, ele já observa a situação que ele pode encontrar no jogo e já condiciona aquele jogador a atuar com os titulares. Eu acho isso bom. Vai de encontro ao que o Ivan falou. Então, assim, quando, nesse caso, o Vasco tem uma alteração extremamente pragmática. O pragmatismo não é uma coisa ruim, necessariamente. Que é essa que o Léo falou. A entrada do Verratti no lugar do Nuno Moreira e a saída do Ryan para o lado direito. O Vasco está treinado dessa forma. O Vasco sabe o que fazer. E de fato isso acontece, eu concordo 100% com você, mas você acha que ele tem um plano para 15 jogadores? Não, acho que não, mas aí vai também de acordo com o elenco de cada um. Se você tem um elenco qualificado, é interessante que você troque essas peças até para que elas aguentem um número maior de partidas na temporada. Então vamos para o primeiro aspecto, certo? Sim, é uma questão física. É uma questão no nosso calendário, física, em que o Flamengo jogou praticamente 80 partidas, você consegue que o Arrascaeta tenha mais de 60 jogos na temporada porque você tem 5 trocas. Sim. Talvez se você tivesse só 3, ele não conseguiria ter o mesmo número de partidas. Porque ele vai jogar na quarta e no domingo talvez você não consiga substituir no momento em que você gostaria. Então, ele vai ter que ficar de fora. Eu vejo como algo positivo. Acho que você valoriza quem se organiza. No futebol brasileiro isso precisa ser valorizado. O Berna, que deu o gancho para essa reflexão, não deu a sua opinião ainda com relação às duas únicas alterações do Diniz. Sua leitura qual é? Eu acho que é uma mistura dos dois aspectos. O time está bem e não tem banco. Se a gente olhar para os dois elencos, o Corinthians tem mais opções. O Dorival tem mais opções do que o Fernando Diniz. Porque são raros os técnicos que morrem no sentido figurado, com 2, 3 jogadores no banco durante o jogo. Né? Às vezes são injustamente criticados. Às vezes o Felipe Luiz é um cara que não necessariamente faz todas as mudanças e volta e meia é criticado por isso.